Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, espero que todos estejam bem em paz profunda. Eu nesse vídeo vou ler o capítulo 1, o que é óleo essencial, do livro Técnicas de Aplicação de Óleos Essenciais, do Fernando Amaral, Terapias de Saúde e Beleza. O Fernando Amaral é o CEO, né, o dono da WNF, que é uma das empresas brasileiras que nós temos dos óleos essenciais. Eles também fabricam outros produtos, né, cosméticos a partir dos óleos, óleos vegetais também, shampoo, condicionador, óleo de massagem, tem os sprays para ambientes. Eles também têm uma linha de óleo essencial junto com essência, né? Eu acho bem interessante para essa parte, por exemplo, de quem gosta da cosmetologia, da saboaria, para usar esse produto da WNF, que já é a essência, que não deixa de ser também, que não deixa de ter as propriedades dos óleos essenciais, e ao mesmo tempo fica com aquela fragrância mais marcante do princípio ativo. Por exemplo, porque quando a gente usa só o óleo essencial, o perfume ele é menos intenso do que se a gente usar a essência, que já é um produto de laboratório, né? Não é algo que tem as propriedades lá químicas, né, que fazem agir terapeuticamente na pessoa, né? Eu ainda não experimentei esse produto, que é essência e óleo essencial junto, mas eu quero experimentar, porque eu também faço, né? Faço sabonetes, faço cosméticos naturais, enfim. Então eu vou dar uma lida aqui em algumas páginas do capítulo, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem figuras, né, também para serem mostradas, tem umas tabelinhas também que eu vou mostrando, né? Não sei se dá para ler todo, que ele é um pouquinho grande, mas vamos começar, né? Bora lá. O que é óleo essencial? Óleo essencial é um princípio ativo natural proveniente de plantas medicinais e aromáticas. Na verdade, é todo um grupo dos princípios ativos naturais encontrados em milhares de plantas, principalmente nas aromáticas, que participam em primeira linha de funções biológicas do vegetal, do qual se originam, ou seja, o óleo essencial na planta. Possui várias atividades importantes para o metabolismo, a proteção e a conservação da espécie vegetal em que se encontra. Cada óleo essencial recebe o nome da planta de origem. Assim, temos, por exemplo, óleo essencial de eucalipto, óleo essencial de lavanda, óleo essencial de alecrim, cujas plantas de origem são eucalipto, lavanda e alecrim, respectivamente. Acredita-se que na natureza, em todo o planeta, existam mais de 30 mil espécies vegetais produtoras de óleos essenciais. 30 mil tipos de óleos essenciais, gente. Meu Deus. Mas vale ressaltar que óleos essenciais são apenas as substâncias naturais que se formam dentro de plantas. Quando cópias desses óleos são feitas em laboratórios, estas são chamadas de essências e podem ser identificadas com o nome da planta da qual se extraiu o óleo essencial original. Assim, a cópia do óleo essencial de eucalipto pode se chamar essência de eucalipto, a do óleo essencial de lavanda, essência de lavanda, e assim por diante. Somente os óleos naturais que atendam a determinados critérios de qualidade têm funcionalidade para a aplicação terapêutica. As essências não possuem tal funcionalidade, podendo ser utilizadas apenas como agente de perfumação de produtos de higiene pessoal
de perfumes e de saneantes, que são os produtos de limpeza, né? Óleo essencial, na terminologia relacionada à aromaterapia aplicada às terapias de beleza, é o princípio ativo de plantas aromáticas extraído pelo método de destilação por arraste a vapor e o de cascas de frutos cítricos extraído pelo método de prensagem a frio, para citar apenas os métodos de extração mais tradicionais. Então, existem alguns métodos de extração dos óleos essenciais, mas os mais utilizados são os prensados a frio e os por destilação a vapor. Existem métodos de extração de óleos essenciais a partir de solventes ou dióxido de carbono, mas os óleos extraídos dessa forma costumam ser destinados à indústria farmacêutica, de perfumaria e de cosméticos. Alguns óleos essenciais de flores, eles não aguentam as altas temperaturas da destilação a vapor, por exemplo, então eles são feitos por esse método por solventes, extraído por solventes. A aromaterapia se vale de óleos essenciais puros, que seguem determinados padrões de qualidade internacional, os quais estão alinhados com a literatura global seguida por este livro. O mais importante aqui é entender que as propriedades dos óleos essenciais são provenientes de sua formação original dentro de uma planta, que é o organismo vivo, e que, quando extraídos de forma a preservar essa qualidade terapêutica original da planta, os óleos essenciais propagam essa atividade e transferem seus princípios ativos naturais para outros organismos vivos, como de animais e de humanos, alinhando-se à tendência e à crescente demanda por tratamentos naturais para a manutenção da saúde e da beleza. Os óleos essenciais são um princípio ativo natural. O que é um princípio ativo natural? Dá-se o nome de princípio ativo natural às substâncias que podem ser extraídas e isoladas de plantas consideradas medicinais, que possuem propriedades terapêuticas distintas e cientificamente comprovadas. Os princípios ativos naturais são objeto de estudo de várias áreas científicas, e aquela dedicada aos estudos das plantas dentro das ciências farmacêuticas é a farmacognosia, área que compreende atividades como a organização, a seleção e o agrupamento dos conhecimentos de química e de botânica relacionados a plantas e dirigidos ao uso farmacológico, e uma das matérias de graduação da Faculdade de Farmácia. Quando quisermos informações sobre princípios ativos naturais, deveremos nos apoiar em referências bibliográficas e nos estudos da farmacognosia. Vale citar como referência para estudos posteriores a contribuição dada ao mundo científico pela farmacognosia alemã. O óleo essencial no universo da farmacognosia, como grupo de princípios ativos, posiciona-se ao lado de outros princípios ativos, dado que em uma mesma planta podemos detectar diversos princípios ativos associados. Há plantas que possuem taninos, flavonoides e saponinas, como a calêndula, assim como há aquelas que possuem óleos essenciais e flavonoides, como a malva. Ou seja, uma planta pode desenvolver um ou
mais princípios ativos diferentes, entre os diversos grupos de princípios ativos conhecidos, os quais podem ser isolados ou não por meio de técnicas de extração apropriadas. É interessante aqui, assim, só um comentário, que tem óleos essenciais que, pela cromatografia deles, né, o documento de verificação que existe, né, para detectar os princípios ativos daquele óleo, tem uns que possuem assim até 400 elementos químicos desses princípios ativos, né? E tem já óleo essencial que 90-95% de todo óleo é somente um princípio ativo. Existe essa diferenciação aí, essa gama de possibilidades com os elementos químicos e os óleos essenciais. No caso específico da extração de óleos essenciais para a aromaterapia, utiliza-se principalmente a técnica da destilação por arrasto de vapor, na seção Critérios de Qualidade. Ainda neste capítulo abordaremos essa técnica em detalhes. Quais os principais princípios ativos naturais? A tabela 1.1 indica de forma sucinta os principais grupos de princípios ativos naturais, mas há muitos outros grupos, subgrupos e classes, formando a estrutura da farmacognosia. Os elementos a seguir ilustram os principais grupos e suas substâncias mais conhecidas para um melhor entendimento pelos profissionais de saúde e beleza. Cada um dos princípios ativos da tabela abaixo abrange grandes setores das ciências farmacêuticas. Então, tem a tabela 1.1 daqui do livro. Princípios ativos naturais mais comuns. Aí vem falando dos grupos, tá? Que quando nós vamos estudar os elementos químicos dos óleos essenciais, nós vemos, né, que existem grupos, são terpenos, monoterpenos, diterpenos, e existe o grupo esse grupo aqui, que são os alcaloides, os taninos, as quinonas, flavonoides, mucilagens, glucosídeos, saponinas, e ele fala também aqui no caso dos óleos vegetais e óleos essenciais. Aqui, conhecimento popular de cada um, onde é encontrado cada elemento químico desse. Generalidade ilustrativa, por exemplo, dos alcaloides, a generalidade ilustrativa é a atividade ligada ao sistema nervoso, os alcaloides, né? Aí, como exemplo, nós temos a cafeína e a nicotina. Sobre as taninas, é a precipitação de proteínas e tratamentos em mucosas. Nós temos como o conhecimento popular obtidos no barbatimão e no amamelis. O da quinona é atividade laxante, desintoxicante e estimulante. Nós temos no sêmen, cáscara sagrada e ruibarbo. Os flavonoides em atividade ligada no sistema vascular e no metabolismo gasoso. Temos os cítricos, de forma geral, a ginkgo e o maracujá. As mucilagens na capacidade de retenção e de transferência de água. Nós temos a babosa e plantas suculentas. Os glucosídeos, transferência de energia para processos metabólicos. Nós encontramos na maioria das plantas medicinais. As saponinas na atividade detergente, resistente e ácidos minerais diluídos. Nós encontramos na calêndula, na quilaia e no alcaçuz. Os óleos vegetais são conhecidos pela atividade protetora e umectante, e temos como exemplo a
amêndoa doce, semente de uva e de girassol. E os óleos essenciais são conhecidos por suas atividades antissépticas, cicatrizantes, metabólicas, fungicidas e neuropressores. Nós conhecemos na lavanda, no eucalipto, no alecrim, na citronela, como exemplos. É essa tabela aqui, a primeira tabelinha, tá? Eu quis colocar mais especificado, porque são muitas informações, né? E nós não temos pressa. Para quem tiver interesse depois, com mais calma, né? Ou então pausar o vídeo, né? Para dar uma estudada. Quem quiser acompanhar por aqui, né? Pelos meus vídeos, estudo desse livro, também será um prazer. Os óleos essenciais são um grupo distinto entre os grupos de princípios ativos naturais. Ao compará-los como elemento terapêutico com outros grupos de princípios ativos naturais, constata-se que são mais concentrados e versáteis para a utilização em tratamento para saúde e beleza, além de serem mais aromáticos, proporcionando bem-estar e sensações agradáveis quando aplicados. Óleos essenciais. A forma mais concentrada de princípio ativo vegetal para uso humano. Iniciando esta sessão, vejamos quanto de planta, em média, se utiliza para a obtenção de 1 litro de óleo e de 1 litro de extrato. Essa também é uma parte que depende muito da planta, né? Vai ter assim uma proporção, né, de quanto daquela planta precisa para ser extraído para obter 1 litro. Da rosa, por exemplo, que a gente sabe que é um óleo muito caro, são toneladas de pétalas de rosas extraídas para se obter 1 litro de óleo essencial de rosa. Então aqui ele tem um quadrinho, uma mini tabela dizendo quantidade média de planta para extração de 1 litro de óleo essencial. Aqui, por exemplo, ele está fazendo o comparativo de 1 litro de óleo essencial para 1 litro de extrato, né? De extrato glicólico. Então tem 100 mil gramas e a quantidade média de planta para extração de 1 litro de extrato glicólico, 100 gramas. Então 100 mil gramas para o óleo essencial e 100 gramas para o extrato glicólico. Os óleos essenciais podem concentrar, em média, 1000 vezes mais plantas do que o extrato. Aqui, né? Coloca. Eu acho que eu não fiz uma iluminação boa, né, para esse vídeo. Eu não coloquei um ring light. Bom, então eu vou deixar esse vídeo por aqui, depois eu vou fazendo outro mais adiante. Tem essa parte de concentração, fala de concentração na planta. Aí, tá, eu vou ler só mais um pedacinho aqui. Aí no próximo vídeo a gente começa com a concentração na planta, tá? Vou ler mais um pedacinho, é da página 4. Essa representação, aquele gráficozinho, né, do 100 mil, do 100, essa representação mostra que os óleos essenciais são substâncias extremamente concentradas, o que leva à conclusão de que, para uma boa prática na sua aplicação, devemos entender sua força concentrada e aplicá-los de acordo com recomendações corretas de uso. Normalmente, aplicamos os óleos essenciais em gotas. Em estética, as concentrações nunca podem ser superiores a 2% de óleo essencial aplicado a
a um óleo base. Óleos vegetais, como de semente de uva ou de girassol, por exemplo, né? Os óleos vegetais são os óleos, o óleo base que a gente utiliza para diluir os óleos essenciais. Eles também são chamados de óleos carreadores. Ou a um creme base não iônico ou em máscaras de argila. Mas nesse caso, a concentração deve ser ainda menor. Os creme base também são chamados creme neutro, para aplicação dos óleos essenciais. Para uma boa atividade dos óleos essenciais, não é preciso aplicar grandes doses. Algumas gotas já são muito interessantes para o desenvolvimento de protocolos profissionais, principalmente para aqueles destinados à manutenção da saúde e beleza. Além de ser uma força viva presente nas plantas aromáticas, são cheirosos e fornecem muito prazer durante os tratamentos. Utilizar óleos essenciais é criar experiências inesquecíveis para clientes ou pacientes, é valer-se de uma parte da própria natureza, aplicando-a de acordo com uma técnica específica para o benefício de quem recebe o tratamento. Eu só quero fazer uma observação aqui do tipo de linguagem que ele está adotando, que esse livro ele é muito destinado aos profissionais de beleza, como ele sempre está falando aqui, né? De saúde e beleza. Então ele fala como clientes, pacientes, né? Mas no caso de terapeutas holísticos, nós devemos utilizar outra terminologia, né? Porque nós não temos clientes e não temos pacientes, nós temos interagentes, né? Ou utentes. São as terminologias que nós utilizamos nos tratamentos, né? No tratamento para com aquela pessoa que está nos procurando como terapeuta para ser beneficiada das nossas terapias. Para entendermos bem a força que existe nos óleos essenciais, devemos começar a ter noções básicas da concentração dele na planta e no tratamento. Então, no próximo vídeo, eu continuo lendo aqui a concentração na planta. Então, até o próximo. Namastê. Tchau, tchau.